Meu nome é Cristiana Azevedo, eu sou estudante de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís. Meu grupo é composto por Stephanie, Aline e Cristiano. Nós vamos abordar um pouco sobre um artigo que foi publicado no ano de 1999, em Salvador, pelo autor José Carlos Lima. O tema desse artigo é as dislipidemias e suas avaliações laboratoriais. Eu vou falar um pouco do resumo desse artigo, né, onde falamos sobre as dislipidemias, que são caracterizadas por elevações séricas, né, ou seja, uma pessoa que tenha níveis elevados, alterados de colesterol, triglicerídeos, entre outros, essa pessoa possui um perfil lipídico. E esse perfil lipídico, né, contribui para várias doenças cerebrovasculares, ou seja, a pessoa tem um grande risco de contribuir para várias doenças e também, né, ter a morte, né? Ou seja, o diagnóstico precoce diminui as chances de mortalidade. As dislipidemias são caracterizadas por dois tipos. A primária, né, que é por fatores genéticos, e a secundária, que é por fatores ambientais relacionados a uma doença pré-existente. E também, né, podemos ver que com o avanço da tecnologia, tivemos o avanço de vários métodos que contribuiu para o melhor fracionamento do colesterol em sua densidade, ou seja, técnicas de precipitação seletiva, metodologia homogênea, a ultracentrifugação, a eletroforese, tudo isso tem contribuído para um melhor diagnóstico, né, desse perfil lipídico desse paciente. E também a validade das determinações séricas também é submetida a alguns critérios clínicos. E esses critérios clínicos têm diminuído, né, os resultados errôneos, ou seja, critérios na pré-coleta, medidas de higiene dietéticas, entre outros. Então, tudo isso contribui, né, para o melhor resultado para o paciente e o diagnóstico precoce, né, para diminuir as chances, né, de uma doença mais avançada e a mortalidade desse paciente. Olá, pessoal. Boa noite. Dentro do contexto da dislipidemia, existem duas classificações. Nós podemos classificar as hiperpilidemias como isoladas, quando somente um fator lipídico está alterado, ou seja, nesse caso, elevado. E nós podemos classificar como mista, quando dois fatores lipídicos estão alterados, ou seja, elevado. Ainda podemos classificá-las como primárias e secundárias. Primárias, quando é a primeira vez que ocorrem as alterações no indivíduo, e secundárias, por serem secundárias a doenças, uma ou mais doenças pré-existentes. Nessa primeira tabela, o autor do artigo nos traz os principais tipos de hiperlipidemias primárias, fazendo correlação das doenças, fenotipo e a causa primária. Nós iremos focar um pouco nas causas primárias. Resumidamente, elas podem ser poligênicas, que são múltiplos fatores genéticos e ambientais que influenciam, ausência total ou parcial do LDL receptores, mutações que impedem a função do LDL receptor, aumento da síntese de ApoB100, causas desconhecidas, expressão genética modificada de ApoE e alterações genética e adquirida do metabolismo VLDL, LDL, deficiência de LLP ou de seu cofator ApoC11 desconhecido. Dando seguimento, a segunda tabela nos retrata doenças que causam hiperlipidemias secundárias, tendo como exemplo o hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótica, falência renal, icterícia obstrutiva, glicogenoses, ileomatose, etilismo, anorexia nervosa, deficiência do hormônio do crescimento, lipodistrofia, porfia aguda. Vou falar agora um pouco sobre o lipidograma, que era um conjunto de procedimentos utilizados anteriormente para acompanhar a evolução das doenças causadas por elevações lipídicas e também essas elevações. Nesse conjunto de procedimentos eram avaliados os níveis de triglicerídeos, os níveis de colesterol total, os níveis de fosfolipídio, os níveis de lipoproteína. Porém,
esses métodos, esse conjunto de método que era chamado de lipidograma, não possibilitava uma avaliação completa, uma avaliação precisa e fracionada. Com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos, hoje nós não chamamos mais de lipidograma, nós chamamos de perfil lipídico, justamente porque, por conta da evolução, por conta do avanço, hoje existem medidas fracionadas, já se pode fazer mesmo um perfil lipídico do paciente e possibilitando a prevenção de várias doenças cardiovasculares e possibilitando maior prevenção. A denominação perfil lipídico, como eu havia falado anteriormente, se deu justamente por conta do avanço das técnicas que hoje nos permite fazer uma precipitação seletiva a ponto de fracionarmos o colesterol de forma a classificar a maior ou menor heterogeneidade. Isso nos permite separar fração heterogênica LDL colesterol da protetora HDL colesterol, nos permitindo maior avaliação e acompanhamento do indivíduo. Agora vamos falar um pouco do perfil lipídico de pessoas acima dos 20 anos de idade. O mais indicado é que o colesterol total dessas pessoas esteja entre 200 e 239. Valores a partir de 240 já é considerado alterado. O colesterol LDL, o mais indicado, é que esteja entre 130 até limitando 159. Valores a partir de 160 já é considerado um valor elevado. O colesterol HDL, o mais indicado é que esteja entre 35, limitando até 59, porque valores a partir de 60 já é considerado um valor elevado. O triglicerídeos, os valores têm que estar abaixo de 200. Valores a partir de 200 já é considerado aumentados. Já em crianças e adolescentes, os valores de referência mudam. Crianças de 2 a 19 anos, o colesterol total, o mais indicado é que esteja abaixo dos 170. Valores até 200 são considerados normais. Acima de 200 já é considerado alterado. O triglicerídeos em crianças abaixo dos 10 anos, o mais recomendado é 100. Acima de 100 já é considerado elevado. Em crianças de 10 a 19 anos, o mais recomendado é 130. Acima de 130 já é considerado valor elevado. Já o HDL em crianças de até 10 anos, o mais indicado é acima dos 40. E em crianças de 10 a 19 anos, o mais recomendado é até 35. E o colesterol LDL de pessoas de 2 a 19 anos, o mais indicado é abaixo de 110. Valores acima de 130 já é considerado um valor elevado. Os triglicerídeos, eles foram maiores de 400 miligramas por decilitro. Então, em relação à avaliação, é recomendável as seguintes situações: em homens com idades superiores a 20 anos, em mulheres com idades superiores a 50 anos após a menopausa, e com idades inferiores a 50 anos, quando ela houver doenças com esses fatores de risco. Homens e mulheres que apresentam perfil lipídico, é desejável que eles, cada 5 anos, eles repitam essas determinações. Crianças e adolescentes não é recomendado, mas se houver histórico familiar, de alguma dislipidemias graves no histórico familiar, como doença arterial precoce, coronariana, cerebral, arterial e periférica, deve ser recomendado antes dos 55 anos de idade. Bom, para a coleta da amostra, seguimos algumas recomendações: jejum de 12 a 14 horas, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas na véspera, punção venosa após 5 minutos de repouso, sentado ou deitado, evitar coletar imediatamente após a enfermidade, sendo que recomenda-se esperar de 4 semanas se a enfermidade for leve e 3 semanas se a enfermidade for grave. Quanto aos métodos empregados na dosagem, o mais utilizado atualmente é a determinação de colesterol total
dos triglicerídeos e os enzimáticos colorimétricos. Esse método ele é mais utilizado por ser de baixo custo, simples de executar e possui uma sensibilidade e especificidade boa. A precipitação seguida de dosagem enzimática é um método usado para a dosagem de fração de HDL e colesterol. Mais recentemente, ele tem sido substituído pela utilização de fracionamento, dispensando os princípios de precipitação denominadas de técnicas homogênicas, tanto para a dosagem do HDL colesterol como para a dosagem do LDL colesterol. Os limites de coeficiente de variação aceitáveis entre uma determinação e outra são os seguintes: colesterol total, 5% é o ideal, 3% é o baixo, HDL colesterol até 10%, triglicerídeos até 20%. O laboratório clínico ele tem papel fundamental no diagnóstico de controle das dislipidemias. Podemos definir as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Em relação à fase pré-analítica, podemos destacar componentes biológicos, componentes comportamentais, e na fase pré-analítica de doenças induzidas, podemos destacar as doenças metabólicas e endócrinas, como hipotireoidismo, a renal, que pode ser a falha renal crônica, por exemplo, hepáticas, doenças de acúmulo, que são por exemplo, são as doenças de estocagem de glicogênio, aguda e transitórias, queimaduras, infecção, infarto do miocárdio. Hoje é mais necessário que o médico e a população se preocupem em procurar um serviço de laboratório que tenha um certificado de bom atendimento e bom fornecimento de resultados. Anormalidades lipídicas das doenças hepáticas. Doenças hepáticas. Colestase, incluindo cirrose biliar e primária. Anormalidade lipídica é o colesterol. Pacientes afetados, 90%. Hepatite aguda, que a anormalidade lipídica é o triglicerídeo alto. Pacientes afetados, 90%. Doenças pariquimatosas avançadas. Por exemplo, estágio final da cirrose, que as anormalidades lipídicas são os lipídios. Pacientes afetados, 90%.